Olá, obrigado por estarem nesta conversa com o Dr. Lightman da Nova Vida. Olá, olá Nitsa. Nós estamos falando da saúde e buscando entender como estar saudável de mente e coração. E o Haver nos abriu ângulos, novos ângulos, que nos ajudam a ver de maneira mais profunda este assunto e como nos desenvolver neste assunto. Assim que Haver Lightman, na nossa última conversa, nós falamos acerca do nosso pensamento e como ele está relacionado com a saúde. E nos workshops, que nós lembramos que com 10 pessoas regulares, como você e como eu, nós que sofremos de dores corporais por pressões da vida e queremos fazer uma mudança, queremos mudar nossas vidas. Assim que chegamos juntos com você para fazer isto. Nós tínhamos falado acerca da força do pensamento, de todos os sistemas que chegam e nos tiram do equilíbrio, quando a pessoa traz todos esses sistemas, todas essas coisas. E que o sistema mais alto é o pensamento, e que se organizamos esse sistema corretamente, ele organiza todos os demais sistemas, principalmente a saúde. Assim que a nossa última reunião terminou com o princípio da discussão acerca do mal olhado, bom olhado, assim que todo este assunto com respeito à saúde, muitas pessoas disseram que eles têm alguma enfermidade porque algo lhe causou mal por alguma briga, um mal olhado, algum tipo de conflito. Assim que aconteceu isso em sua vida e por isso está mal. Assim que nós começamos a falar acerca deste respeito, acerca deste assunto. E o que eu trouxe a pergunta para poder clarificar as coisas. Você disse que nós estamos todos interconectados e projetamos os pensamentos uns nos outros, não somente neste nível, mas há investigações que dizem que, assim como branco e negro, branco e preto, nós estamos interconectados. E assim que nós podemos alcançar resultados e oportunidades, digamos, simplesmente nos conectando com as demais pessoas. Digamos que, por exemplo, um mal olhado que venha para nós. O que significa um mal olhado, o Rav diz? Isso é que de maneira inconsciente eu faço isto. O mal olhado é quando eu não penso coisas boas a respeito de ti. E este é o nosso estado de defeito, onde eu não penso no benefício dos demais, eu não procuro bem para os demais. São pensamentos que estão em função disto, porque se eles têm esses pensamentos, ao tê-los, eles se projetam em mim, e eu pensar de uma boa forma, de maneira que podem formá-los e influir a eles, e que isto pode se dirigir a mim de uma maneira positiva, que retornem a mim algumas vezes, e em uma quantidade melhor. Estes pensamentos que se devolvem, digamos, que vêm milhares de vezes proporcionais às que nós fizemos. Isto é realmente o que é o sistema humano de hoje. Assim que o mal olhado não é que acontece alguma coisa de mal olhado, que tem intenção, ou que Deus não queira que te aconteçam coisas ruins, senão que é este sistema integral de conexão mútua, que é muito profundo. E tudo retorna a este ponto e está amarrado com fios. Mesmo que nós não gostemos, assim que de qualquer forma, qualquer atitude que eu tenha com relação aos demais, isto já é chamado de mal olhado, ou uma má influência no sistema, assim que eu preciso ver que isto passa realmente desta forma, de uma maneira ou de outra. E se eu identifico a minha aproximação com relação à vida e vejo que é desta forma, porque
esta forte interconexão, de interdependência entre os demais, inclusive quando eu estou interconectado de maneira natural. Isto já foi revelado de maneira recente em várias pessoas. E eu também, de maneira natural, começo a estar pessoalmente nisto, porque eu quero bem para mim mesmo. Assim, que isto é algum tipo de realidade e há uma distorção entre a verdade, que é onde eu estou, que é conectado com os demais, ou seja, A e B, e que eu não tomo em consideração que eu estou interconectado com todos os demais através de todos os sistemas, assim que eu penso que depende unicamente de mim. A minha percepção, como tal, faz o meu mundo e me faz ser assim, no qual estou. E se eu não compreendo isto na minha percepção, então a crise se aprofunda. E isto é o que é a crise no pensamento, é a crise do pensamento e da percepção. E a crise de minha aproximação para com a vida, que é a minha atitude. E aqui eu necessito tomar isto nas minhas mãos e perguntar por que eu preciso de todos os demais, porque eu sou parte desse sistema integral e eles dependem de mim e eu não me relaciono com eles de forma correta. E como eu posso mudar a minha atitude? Não há alternativa. Eu não posso mudar o sistema, inclusive eu gostaria de separar-me para uma ilha sozinho e não posso. E viver uma vida de sozinho, sofrendo. O que acontece? Eu preciso me preocupar de como eu posso satisfazer os meus desejos. Eu devo estar na sociedade para isso, dentro da sociedade. Então esses pensamentos, esses desejos, nem sequer tiveram um contato físico e me afetam e eu preciso realizar esses desejos para saber de onde vem a comida e levar uma vida normal na sociedade, na vida, assim que eu dependo de toda a sociedade. O dia de hoje, nos dias de hoje, tudo provém da sociedade, do nosso sustento. E nenhuma pessoa pode viver só no mundo. Em todos os lugares, as pessoas fazem esforços para se alimentar e para se vestir, e é assim. Esta é a forma como o nosso mundo está construído. Se dirigir dessa forma, para que você possa ver esta forma e que tudo se dirige ao bem e depende de ti. Então o que eu faço? Este é o ponto mais importante. Este é justamente o ponto da crise. Como é possível que eu não quero, que não me importa ferir as pessoas das quais eu mesmo dependo, as quais dão a minha vida, dão de viver para mim. E como eu alcanço esse estado onde eu possa mudar, não a humanidade, senão que eu possa mudar toda a natureza, a qual é unicamente minha, é tudo que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não sinto o que me rodeia. Eu não sinto dentro deste sistema completo que eu estou junto com a natureza, a qual é redonda e geral, e eu me incluo nesta, mas eu não me relaciono nesta, eu me distancio disto, a mim mesmo, e quero distanciar-me, e o que me traz de volta são os problemas, pensamentos
diversos, assim que nós chegamos ao diagnóstico da nossa enfermidade, que isto é toda a razão porque nós temos tanto peso nas costas. E se a nossa atitude não é integral e geral para com a humanidade, porque nós estamos num mundo redondo. Mas, além disso, nós temos que aceitar isso de qualquer forma, sentir isto, de que tudo é meu, de que está dentro de mim. Como uma mãe que sente o seu filho, que é parte dela, que chega e que chega com seu filho, que sabe que o seu filho é a parte mais importante, assim que esta como é a forma como nós devemos sentir o mundo. E depende dele 100%. E aqui há um problema. Se eu não me relaciono com eles desta forma, com os demais, que isto é chamado que eu lhes entrego um mal olhado. Isto é o que é chamado mal olhado. Assim que o problema é como você muda a aproximação sua com o ambiente. Que o ambiente é todo mundo, é tudo que o rodeia. É tudo que te rodeia por este bom futuro. É o que depende, o bom futuro é você. Devemos manter assim, adicionar as coisas, viver de bem com a natureza e tomar simplesmente o que necessitamos e fazer e deixarmos de fazer uma sobreutilização, uma superutilização de todos os recursos, assim como estamos fazendo hoje. Assim que você está dizendo que a forma como vemos o grupo é de fazer é que cada vez conversemos acerca da relação com respeito quer dizer que, na verdade, eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma compaixão interna. E talvez, quando eu fui crescendo, eu estive na influência das demais situações, dos pais, e pensava a respeito do mundo inteiro, do povoado onde eu vivia, e comecei a pensar com relação às relações, e somente agora eu posso ver e pensar e entender o que você está dizendo. Então, que essa pergunta chegue a mim, eu gostaria de fazer. Que, na verdade, eu realmente me lembro que uma vez foi quando alguém vivia comigo. Digamos que essa pessoa tinha toneladas de dinheiro e eu nunca vi. Mostrava quanto dinheiro tinha. Digamos que ele estava sempre com um carro não muito de luxo. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não comprava um carro de luxo porque ele tinha medo do mal olhado. Assim que, além disto, havia um outro homem que tinha, enquanto eu tinha, que tinha um incidente, ele teve um incidente de onde o seu cérebro apagou a metade dos pensamentos de sua vida e só a metade funcionava. Ele vivia a vida desta forma. E ele sabia que tudo isto era proveniente do mal olhado. Assim que eu gostaria de saber como é que é esta forma com respeito ao que, digamos que as pessoas que vêm de um povoado e entendem isto, que com um pensamento, se tudo está bem, nós fazemos este pensamento e desejamos bem como uma mãe deseja para um filho, e isto é um bom olhado, é o estado ideal. Talvez não ocorra, talvez o homem esteja tão angustiado e se perca e esteja angustiado porque alguém quer matá-lo e desejam coisas más, assim que é somente essa forma ou há outra forma que a gente possa fazer? O Rav comenta que o pensamento realmente é a parte mais alta do nosso sistema. Isto é certo. Uma pessoa que obtém deste nível de pensamento, que atua neste nível,
ela forma parte de todo o sistema, junto com ele, se eleva até ele. Nos pensamentos podemos ver como que a parte psicológica se une a tudo isso, mas isso não é o problema. Com certeza que uma boa aproximação, que de uma boa aproximação nós causamos bem deste estado interno de equilíbrio. E eu não entendo o problema aqui. Então, você fala especificamente sobre uma pessoa que teve um golpe por maus pensamentos, por não tomar em consideração de ter pensamentos bons dentro dele. E a outra situação é que que pode te aproximar do estágio de humor correto. Inclusive, os médicos dizem que quem faz isso, tem bons pensamentos, é atraído para a cura de doenças, para um estado melhor. Assim que esta forma, não há nada sobrenatural disto. Você está me perguntando se eu estou lidando com forças ocultas da natureza. Não está oculto. Isto aqui é uma coisa entre eu e você. É a natureza, é desta forma. Não há outra coisa no mundo, exceto porque explicar para as pessoas do que depende a boa vida. De uma boa aproximação da vida. Bom, agora você explicou, Zoren, que a gente vive em um estado de guerra, com certeza, Zohar, porque nós estamos interconectados, estamos em um sistema conectado. E tudo que eu faço, eu envio a ti e recebo de volta constantemente. O que eu faço? Te mando flores ou mísseis? É o que eu te envio, assim. O que eu te faço, diz Zoren? Bom, diz o Rav. Primeiro de tudo, preciso explicar a todos que quando enviamos coisas a alguma pessoa, nós a recebemos de volta. O Rav diz, mas se eu envio mísseis aos meus vizinhos, o que fazemos? O que faço, diz o Rav? Tu começas a enviar flores. Isto é tecnicamente o que devemos fazer. A Oren diz, mas eu não posso. Por que não? Porque eles me ferem constantemente. É a minha vida dolorosa. Ravi comenta, trata de relacionar-te com as coisas com amor, tanto quanto pode. Como o retorno da natureza, você vai receber a forma completa, correta. O Ravi diz, esta é a forma que contra a força do mal, você deve usar a força boa, do bem. Alguém recebe e o outro doa. Digamos que eu estou em um campo de Zoren e todo mundo me dispara e eu gostaria de disparar contra todos para me defender. O Rabi responde, e isto, na conexão, é um sistema que pode ser muito mais sensível na conexão, e você sentirá que ainda é muito mais sofisticado e que isto te fere se você pergunta, porque isso te faz muito mais consciente, porque está se desenvolvendo assim que deves ir na direção oposta. Você foi à sinagoga? A Oren diz não. Desculpa, amigo, não compreendi. Com relação a isso, digamos que na sinagoga, como essas pessoas, que de uma maneira natural, eu lembro de uma maneira que foi uma grande aula para mim e eu não pude me sobrepor. Eu estava constantemente com esta pessoa em conflito, digamos que não foi um conflito real, de intenções. E ele me deu uma aula, talvez tivesse sido há 40 anos, que me influenciou de uma maneira muito forte. Nitsa diz, gostaria de perguntar algo. E de repente diz o Rav que eles estão te convidando a um estudo. Essa pessoa me convidou e partiu disso. Foi algo muito natural. Oren diz, como te sentes? Eu não quero
aproximação desse míssil. E não é míssil que me influencia positivamente. Porque nós estamos falando diferente, nós estamos falando do homem e da mudança. E como eu mudo a minha parte, que eu quero ter um bom vizinho, porque eu tenho problemas com os vizinhos, que quando eu estava em determinado lugar do país, eu não tinha vizinho, isso não me pertencia. O Rav diz, veja, você está aqui e em cima do meu quarto eu tenho um ginásio e todo momento ouço bom, 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 e isto parece como mísseis. E eu sinto isso dentro do meu corpo de Zoren. Assim que me perguntam se alguém projeta esta negatividade em mim, como pode ser? O Rav diz, não é negatividade, simplesmente isso ocorre. Quero entender, isto não é algo mal. Não, não é mal. Nem sequer eles estão fazendo isto de forma intencional, eles não sentem que estão fazendo isto. É tu que o sentes. Você te sente mal com relação a isto, mas ele não se sente mal. Oren diz, mas o que fazer então? O Rav responde, tens que ter uma aproximação, digamos que como que se fosse com teu filho amado, construa algo para ele mesmo. Digamos uma motocicleta. E que ele está fazendo tanto barulho, mas você gosta que ele faça esse barulho, porque ele se desenvolve a partir disso, e assim que é algo bom. Assim que ele pode se ocupar agora desta moto, está bem que ele faça esse barulho, porque ele está em casa e ele construiu algo. Você veja que você tem este exemplo, e o Oren sorri. Assim que essa aproximação é acerca do que incomoda o teu ouvido, é esta a sua atitude. Este é o assunto de que são coisas que te incomodam internamente, desta atitude que, dependendo da situação, te soa estranho, te incomoda. Oren diz, eu deveria fazer um workshop para estes amigos que me incomodam. A Nitsa diz, eu gostaria de saber o que é que lhe incomoda. Como influencia isto sobre as costas do Oren? Com certeza, diz o Rav, diz que se ele melhora os seus pensamentos com o vizinho, ele não terá nenhuma dor, porque tudo isso está dentro do Oren. Não tem nada a ver com o vizinho. Nietzsche diz, então, o que o Oren precisa fazer para mudar? O Oren diz, sim, que quando nós vemos que o mundo nos influencia negativamente, é porque nós nos colocamos em situação de que o mundo nos transforma, nos trata assim. Mas então, como é que eu posso devolver isto? O Rav diz sim, milhares e milhares de vezes, de que nós, na forma em que nós influenciamos o sistema, qualquer forma que eu influencie o sistema, isto volta para mim 1000 vezes, 1000 vezes maior para mim. E então, que somente eu posso entregar algo para que chegue bom de algo para mim? Então, de que forma? Como ao menos tu tens que estar em Rafé. Perdão, amigos, não entendi. Rafet Hesed é quando você observa a todos de tal forma, de onde é impossível que eles tenham más intenções. E perguntar e tomar o que é isso de Rafet Hesed significa que eu não quero fazer nada de mal para as pessoas. E não quero nada mal de ninguém. E se eles querem algo de mim, eu quero e tenho a possibilidade de fazer somente com a finalidade de ajudá-los. Então é isso. Aonde eu sempre tenho esta boa e confortável atitude com relação aos demais. E desta forma, eles me sentem como se eu estivesse recebendo a eles. E eu tomo o espaço. Exceto quando eu posso ajudar-lhes.
Assim que está feito o sistema, como que se estivesse no ar, e isso é chamado de deleite e misericórdia. Você fica em tal estado como que suspenso no ar, dessa forma. O Oren diz, essa qualidade que você ilustrou em nós eu vou conseguir alcançar. O Rav diz, digamos que o mundo está em Hafet Hesed, e de que não existe nada no mundo. E essas pessoas simplesmente não são vistas. É simplesmente como que se você estivesse em um espaço como se as pessoas estivessem com mãos dadas e com seus desejos. Não, de fato, eles sequer sentem que estão aí. E isso não incomoda o sistema, eles não têm demandas contra o sistema. Esta é a forma como você neutraliza os seus desejos, diz Nietzsche assim. Se neutralize a si mesmo. E isto é Hafez Hesed. Esta é a forma como você tem que se relacionar com todos. E se não trata de se relacionar desta forma, tu sentes que isto volta a ti tantas vezes como o mundo inteiro. De novo, nós estamos falando acerca do método de como fazer as coisas. Nietzsche diz, o primeiro estado é o estado onde eu neutralizo os meus pensamentos para com os demais. E a segunda fase é quando não somente há conexão, senão que eu também consigo sentir o mundo que se encontra ao redor de mim. E não demando nada dele, diz o Rav. E eu me relaciono dessa forma com ele. Tudo de acordo com o seu desejo. Como que se ele quiser algo, por favor, eu lhe dou. Mas eu não estou constantemente comentando, tentando doar-lhe. Não trato de integrar-me de maneira forçosa. Eu me faço a mim mesmo para que eu me encontre no ar o máximo tempo possível. Quer dizer que você disse que o sistema é apegado e está interconectado conosco, tanto quanto possível. Mas o sistema onde nós ilustramos essa imagem de Hafez Hesed, o Oren diz, mas essa qualidade é que tem que estar no sistema. O Rav diz, sim, e eu a todo momento me direciono à misericórdia, eu me levo nesta, e eu me dirijo para ela, qualidade, e que todo esforço seja responsabilidade minha. E nesses estados, as dores nas costas do Oren, por exemplo, desaparecerão, com certeza. Assim que neste grupo de 10 pessoas, diz Oren, temos a imagem desta qualidade, da qual nós podemos tomar como um sistema de estação, de que devemos, um estado que devemos criar este forte pensamento que nos pode curar. Rav diz sim. Então, Oren diz, como podemos nos colocar nesta imagem e tratar de fazer este exercício? Sim. Se faz em nosso grupo, com certeza que você nos dirigirá todo o tempo para fazer isto. Ao fazer isto se convertirá na mesma natureza para ti. O que significa que vai te identificar e começará a sentir as coisas. Por isso a tendência de Hafez Hesed, porque agora você terá uma sensibilidade especial, assim como todas as técnicas especiais que você pode adquirir, por exemplo, na sua profissão, que embora você não conheça nada, você começa, e aos poucos começa a se tornar mais sensível a isto, e em seguida começa a perceber as suas atitudes para com o mundo, e como o mundo se aproxima de ti, e então começa a obter muitas impressões disto, discernimentos, e então tu criarás a partir disto uma segunda natureza, Hafez Hesed, estado de misericórdia. Através disto poderá você obter então a segunda natureza, uma natureza completa. E isto é assim como ocorre. Nietzsche diz, eu escutei muito acerca das pessoas que têm poder e que falam a respeito do poder do pensamento positivo, assim que eu me interesso muito a respeito disso e gostaria de saber justamente
de como você pode receber deste sistema. O Ravi comenta. Eu não sei o que as pessoas falam, mas com certeza que quando nós temos em nossos workshops, em nossas relações, devemos fazer, construir, porque esta é a natureza entre nós. Assim que quando eu faço o possível, com respeito aos outros, é assim que acontece com os demais? O Ravi responde, o pensamento positivo é ainda muito mais negativo. E isso que tem que fazer? Diz, essa pessoa é como todo mundo entende. Diz, é porque todo mundo pensa que pensar positivamente é pensar sobre mim mesmo, que eu sou uma pessoa boa, eu preciso mais me arrumar, confiar mais em mim. E este é o sistema, responde o Rav. Embora você não o utilize corretamente, isso te acalma. É uma compensação. Agora, se você pode dispensar, isso te ajuda. Warren diz, vamos falar a respeito do que aprendemos de você de maneira especial. Digamos que o sistema nos corrige de tal forma que, embora que você não comece a desenvolver todas essas formas, essas coisas, mesmo que você esteja no bom olhado, porque isso está entre as relações entre eu e as demais pessoas. Assim, quando eu vejo esta imagem e supostamente posso definir minha posição frente a você, digamos aqui no grupo, e que podemos, sabe, fazer como se fosse um laboratório onde as situações nos ensinam boas coisas assim, dessa maneira que eu posso organizar este pensamento que pode me curar e pode curar todos os sistemas, então eu começo a pressionar a mim mesmo de uma forma boa, como no deleite e misericórdia, onde eu não quero mais nada para mim mesmo. E nisto eu alcanço tal poder, o qual que é uma cura. O que é que eu faço exatamente? Este é o poder da conexão correta. Diz o Rav, sim, porque o pensamento correto com o sistema, porque você não está conectado com alguém, você está simplesmente conectado com todas as pessoas do mundo, com tudo no mundo. Ou seja, é assim que tem que ser. Há investigações interessantes a respeito disso, muito interessantes, de como o sistema geral de saúde afeta o estado de saúde geral, mas nós não estamos conscientes disto, porque isto talvez não nos afete e a gente faça o que a gente não quer fazer. Mas se nós observamos, com cuidado isto, veremos que não há alternativa. Vemos que todos os tipos de enfermidades e problemas que nos ocorrem nas crianças e na família, tudo depende das relações entre uns e outros. Oren diz, então o que você está dizendo é que nós devemos tratar de imaginar um estado em que todas as pessoas estejam conectadas entre elas, nesta boa atitude e na aproximação de amor que você nos diz. Digamos que alcançar neste nível, digamos, um mundo em que nós nos encontramos interconectados, e agora nós precisamos organizá-los nesta imagem que desejamos. E não somente num grupo pequeno, senão que em grupos mais amplos e tomar outros maiores espaços e falar de como que as interações boas entre essas pessoas, esses humanos, este fluxo e esta imagem aqui do grupo e do workshop, e como que pode funcionar. Então eu lhe pergunto, Ravi, como funciona? A partir da força de imaginação, do pensamento e da realidade. Ravi diz, é o mesmo. A imaginação e a realidade é exatamente o mesmo. Oren diz, não, o que você quer dizer com isto? Isto não acontece no mundo atual. Ravi responde, você imagina o mundo, o teu mundo.
falo com essa senhorita e falo com respeito como se ela fosse um mundo diferente do seu mundo. Fala com ela. E isto é como a imagem se ilustra. Cada um imagina o seu mundo de uma forma diferente. Cada um. Você sente amor com relação às outras pessoas. E isto é uma situação totalmente diferente. Assim que aqui, essa mesma situação é assim, porque assim não. Isso é porque essa é assim porque você sugere. É a forma como você se relaciona. Você é a pessoa que está observando, que entende as coisas de uma forma boa ou má. É assim que você está fazendo. Como é isso? Como isso é possível? Se é oposta como a forma que você vê, isso passa na sua mente algumas vezes? Sim, isso ocorre assim. Mas é completamente correto. Mas é diferente. Porque existem diferentes imaginações, diferentes pensamentos a respeito do mundo. É a forma realmente como você vê isto com relação às demais pessoas. Como você as recebe, as percebe. Nietzsche diz, nós atribuímos a imagem o pensamento e pensamos que a nossa vida está numa parte diferente do cérebro. O Rav diz, é porque nós não temos a possibilidade de ver, de que através de nossa imaginação influenciamos os nossos pensamentos. Não podemos fazer uma crítica sobre a medida de pensamento acerca de como a imaginação dá forma a isto, digere uma forma para isto. De acordo com os nossos pensamentos, eu vou formando esta migração. Nietzsche diz, então, há uma diferença entre a imaginação, a força de imaginação e a força de pensamento? Rav diz, veja esta mulher. Que mulher tão bonita, tão culta, tão inteligente, sim? E 5 minutos em seguida alguém me fala algo a respeito dela. Eles me dizem que ela está se desviando de mim e está fazendo algo negativo para mim. Pelas minhas costas, assim que quando eu volto e me sento frente a ela, o que vejo agora? O que eu vejo? Que ela é boa, atrativa e tem cultura? Não. É algo horrível que nem sequer eu posso imaginar. É algo que me causa desgosto, que eu não gosto. Assim que há algo em sua imagem que está fazendo esse afastamento, pode ser uma pessoa assim ser afastada, pode ser objetiva dessa forma. Assim que o que significa isso com relação à nossa imaginação? A imaginação é o que nos guia. Nos guia, não há mundo. Ele está simplesmente no que nós imaginamos, assim que o nosso mundo, a nossa percepção é chamada o Olam, o mundo falso, o mundo imaginário, porque nós imaginamos e criamos o mundo de acordo com a nossa mente, a nossa imaginação. Diz o Warren, espera um momento. Eu entendo, não entendo eu entendo o que você explica a respeito da Nietzsche. Agora, digamos que há uma dor no meu joelho constantemente. Como isto se conecta com isto? O Rav diz, não é em minha imaginação. Não há desconexão com respeito a isto. Os pensamentos de Nietzsche, como quem? Não, estamos falando de Nietzsche, estamos falando de você. Não, espera, Rav. Uma parte dos pensamentos são seus e outros pensamentos são a respeito dos demais. De tal forma que o ego influencia o teu joelho. Assim, o que pode acontecer com o teu joelho? Algo que não está bom, algo que não é prazeroso, que vem desde o nível dos pensamentos até os níveis das forças, que afeta os níveis fisiológicos até que afeta fisicamente o teu joelho. E o teu joelho, assim como nas outras pessoas, porque nós estamos conectados entre as outras pessoas, sentem. Então, todas as partes estão interconectadas com todas as demais. E em conexões infinitas.
Nitsa diz agora, você falou a respeito de e a outra dimensão. Primeiro estava o Warren e o vizinho, e agora Ravi diz não. É cada investigação, porque nós estamos focados, porque nós não podemos alcançar. Tudo isso é integral. Porque nós estamos construídos desta forma e tendência egoísta, assim que eu devo tratar de entrar e de sentir o fenômeno por completo, porque se eu não trato de alcançar tudo, eu não posso chegar, porque assim é como eu tratava antigamente os vizinhos, como Oren, porque há conexões infinitas. Oren diz, bom, ok, entendo, de que se eu tenho uma dor no joelho que me afeta constantemente, é porque há algo que vem do sistema geral, de cima até mim, até o meu joelho? Sim, Zohar. Sim, do sistema geral até o seu joelho. Então, quando eu me encontro com todos os pensamentos negativos e vejo que alguém me fere, que quer que aconteça isto, Rav diz, este é um nível psicossomático. Um nível psicossomático que afeta o nível físico, que chega até os ossos. Nitsa diz, isto é como acontece, por exemplo, com os vídeos que se encontram na internet, que se eu vou na internet e eu posso adquirir este vídeo pela internet? Sim, essa é a forma. Eu coloco um firewall no meu computador para que não possa ver isso, sim. Como eu posso colocar um firewall para que não me afete, por exemplo, o meu joelho? Rav diz, ok, os teus pensamentos fazem isto. Digamos que temos que voltar outra vez na nossa imaginação e ao nosso pensamento, mas por hora nós digamos que esta é a nossa imagem geral. Mas agora eu quero voltar à pergunta de que a nossa imaginação nos guia e que não há mundo exceto aquele que nós imaginamos, assim que a nossa imaginação, a nossa realidade, eu estou um pouco confundido com isso, porque eu vejo que isto de alguma forma me está gerindo, e eu também observo que há um vírus em todo esse sistema de que eu não posso sentir isto. De repente, como eu faço para sentir? Como fazer isto? Como sentir? Há 3 pessoas aqui, diz o Rav, que podes trabalhar com elas e tentar dirigir-te com relação a vocês de uma boa forma, de uma boa atitude. Oren diz, dê-nos um exercício completo. Rav, comecem com vocês mesmos a construir um teatro de tudo o que te faz e como se tratar bem uns com os outros. O que significa essa atitude de somente dizer que tão grande, que tão bonitos são seus amigos, de quanto que você depende deles, do quanto você precisa das pessoas e quanto você doa a eles e lhes entrega coisas boas. Oren diz, dê-nos exemplo. Digamos que esse é um workshop. O que você faria? Rav diz, vamos construí-lo. Oren, eu posso dizer, você é tão agradável, você é tão especial, tão bonito. Veja isto, você é um homem tão bom, que cresce a cada dia e cada vez que eu te vejo, eu me impressiono de tantas qualidades boas que você tem. Os teus pais também são especiais, veja de onde que vieram. Eu me emociono. Nunca tinha pensado de tal forma com respeito a ti. E estou tão feliz de que você está próximo de mim na minha vida. Veja a sua cara, olha como ele está melhor. Você também ficou bem. Já se esqueceu disso? Sim, com certeza, diz Oren. Agora, o que tenho que dizer, Nitsa? Digamos, por exemplo, Nitsa. Nitsa, escuta. Quanta coisa que eu aprendi com você, com tantos exemplos. E isto funciona? Isso funciona, diz Nitsa. Rav diz sim. Então isso se converte em um hábito, digamos, que a sua natureza e de tais bons exercícios, e isso é chamado de o bom. Isso é artificial, mas a partir disso você pode construir uma força positiva realmente, que isto completamente chega desde o nosso pensamento e influencia todos estes níveis
é o sinal de todas as pessoas. E esta força te limpa e te cura. E isto trabalha porque está dentro da natureza como a pessoa deve se organizar. E esforçar-se e estar contra a sua natureza. Digamos que com todas essas vergonhas e sentir o tanto quanto pode estar em grandeza com respeito a esse sentido de vergonha, porque realmente, a partir dessa verdade que invertes, que não seja negativa, sim, eu posso entender que a natureza tem um estado especial entre nós, no qual nós devemos estar por cima de nós de maneira artificial, como uma criança, que eu quero ter um pedido para poder ter uma evolução e estar como uma pessoa mais desenvolvida. Vejam como uma boa criança quer desenvolver-se e vejam como a natureza o ajuda para que isto ocorra. E isso é ter uma segunda natureza. E através disto, do seu esforço, eu alcanço. Eu não quero permanecer aqui como uma besta, como agora, neste nível. Tudo depende do grupo e do trabalho que teremos no grupo. E o grupo vai nos surpreender. E o resto do mundo também. E não há problema aqui. E desta forma teremos uma possibilidade fácil de nos sentir uns aos outros, de fazer concessões. E não será difícil, desde este entendimento, de fazermos acordos e poder estender isto e construir um mundo simples, de uma forma confortável para todos. Então, todos nós nos sentiremos bem com isto. Será divertido, será confortável. Digamos que vamos brincar com isto, vamos começar a atuar com respeito aos outros. Isto são coisas muito altas, essas são coisas muito altas. Também, de fato, o Zohar fala sobre isto como a esposa brinca com seu esposo e tratam, brincam e atuam. Oren diz, este seria o poder da imaginação? Sim, e isto é o que você entrega aos demais. Penso que com o poder da imaginação eu posso corrigir tudo. Tudo pertence ao sistema geral entre nós, de tal forma que nós podemos sentir a vida eterna, porque estamos integrados em cada um e com os demais. E eu vivo, de fato, com suas experiências. É como que eu saio do meu corpo. É como que você esqueça agora do seu joelho e te livra do teu corpo e começa a sentir isto, que isso é imaginário. E agora esta imaginação, que está sendo construída de uma maneira diferente, é ali que eu vivo. Nesta imaginação que é mais correta, que é mais real. Por que é mais real? Porque eu estou integrado nela de forma integral com a natureza, e não somente na minha tendência e no meu espaço egoísta. Oren diz, este poder do pensamento pode ser também operar nos níveis dos países. Podemos fazer, por exemplo, com que este assunto com respeito às pessoas, digamos, fazer um exercício com respeito ao pensamento, que isto ilustre alguma imagem que cause. Nós podemos criar, digamos, tudo isto entre países e estados. Agora você está vendo justamente a verdade. Comentou Rav, e especificamente nós, no estado das pessoas judeus, nós devemos imaginar isso de forma diferente, de maneira diferente, que não seja compartilhada, que não seja fracionada. Criar um programa antivírus. Nós somos o que colocamos. É por isso que todos nos odeiam. É porque nós devemos ativar o antivírus e nós não estamos fazendo. Warren diz, espere um momento. Mais devagar. Eu perguntei que se nós podemos ativar um antivírus que pode proteger a nós, digamos que colocamos um antivírus que seja global, seja para o mundo inteiro. A Rav diz, não temos que inventar. Todo mundo é a natureza, não devemos imaginar nada.
Devemos fazer um esforço ainda mais. Oren diz, criamos uma tática dentro do grupo. E agora digamos que vamos fazer um exercício, isto, e que podemos atravessar através deste. Rav diz, nós devemos entrar nas conexões entre nós, na terra de Israel, de tal forma que aproveitemos isto e que utilizemos para boas relações entre os demais, em que todos em Israel são amigos. De acordo com o ama o teu amigo como a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não faça aos demais o que não queres que façam a ti. É como nós falamos anteriormente. Com essa boa atitude, se nós a executamos, se nós fazemos isto, fazemos essas mudanças, porque nós estamos conectados com o mundo inteiro, com a vida inteira. Então nós saímos do ponto zero, saímos do 0,1%, que eles começam a olhar como nós estamos com relação às demais pessoas ao redor do mundo. E como você pode ter tal poder que pode influenciá-las. E completamente trazer o mundo à inclusão dentro de todos juntos, e nós nos conectaremos e teremos um poder como bom olhado para trazer isto ao mundo. Nós somos os mais desconectados de Zvoren, desconectados, separados do mundo, e tais fundamentos de separação com respeito à nação. Você pode escolher milhares de pilares com respeito a todas essas diferenças, setores dentro da nossa sociedade, assim que como é possível que nós nos unamos a isto. Rav diz, no momento em que você começa a fazer os workshops, as oficinas, nas praças, em todos os tipos de lugares, todo mundo estará conosco. Digamos, dá-lhes um exercício, digamos que estejamos todos em paz uns com os outros e que todos se sintam assim. E isto é o que nos dirige à raiz para brincar, para fazer o jogo. É como você adquire o segundo hábito e que se transforma a má natureza numa boa natureza. E isso é chamado de entregar o bom olhado ao invés do mau olhado. O Ori diz então, o mau olhado é uma realidade, verdade? E o bom olho é uma retenção? Sim, mas quando você cria isto, a verdade anterior desaparece. Como vou fazer isto? Comenta Oren. Bom, eu organizo. Digamos que nos diferentes setores da sociedade, diz Oren, que eu posso trazer 10 pessoas que estão completamente separadas entre elas, por múltiplas razões, e então, de acordo ao que você nos pediu na reunião de hoje, que eu devo ter uma boa relação com todos os demais, e com um bom olhado eu posso ajudar as outras pessoas. Ok, então estamos todos sentados juntos aqui, e estamos agora nesta oficina, workshop e correlacionados uns com os outros, conectados. E o que acontece então? O Rav diz, bom, agora comece a falar de todo mundo, assim que eu não vejo a tua cara. Eu agora começo a falar bem de ti, desde longe. Tal como eu disse antes, assim como eu falei antes. Não, mas não com eles, senão que você pode criar um conflito. Não, mas nesse ponto, diz o Rav, eu não faço. Como você se relaciona comigo? Eu descubro. Eu somente descubro que você é como o meu filho, algo assim, e eu nem sequer sabia. Eu me arrependo tanto do mal que te fiz, que agora eu quero causar-te bem, e nem sequer eu sabia isto. Digamos, 40 anos atrás, há 40 anos atrás, e agora eu estou descobrindo que estamos tão próximos um com relação ao outro, assim, que veja o quanto nós dependemos um do outro. E agora eu quero te ajudar para que você se sinta bem. Por que não? Por que agora? Porque descubro o sistema que me diz que tão próximos nós estamos, que estamos conectados, e que não é uma coincidência de que nós nos conhecemos na vida. De que há forças superiores que nos juntaram. E por isso estamos aqui. Como
que não podemos ser como pode ser que nós estejamos tão conectados e eu não posso nem te suportar, assim, não há nenhum teatro, é simplesmente um jogo, assim, que se nós atuamos da forma correta, de acordo à raiz da natureza, de maneira consciente, a natureza é natural e vai escolher esta boa sensação, esta boa relação. Não há outra forma. Se pelo contrário você escolhe sempre o amor no lugar do ódio, é o que está escrito por baixo do monte do ódio do Monte Sinai. E é assim que devemos fazer, e de outra maneira. Não podemos sair dessa crise geral que hoje temos. Nós não temos outra alternativa. Tudo o que devemos fazer são workshops, oficinas, até que o mundo inteiro possa falar com essa forma, uns com os outros, e pretender de que, com isto, geraremos uma mudança geral e rápida em toda a nossa realidade. E eu quero sentir de que o mundo inteiro já se encontra em tal amor. Nietzsche diz, mas essas pessoas entre nós estão no nível do pensamento ou há outras coisas aqui, emoções e pensamentos? Rav diz, tudo isso está junto, seja bom ou seja mal. Nietzsche diz, então se eu separo através disto e distancio, o Rav diz, bom, isso aí ali então teremos sensações, emoções. Se vocês estão opostos uns com os outros, e um diz assim e o outro fala que não, então nem sequer podem se conectar. Nietzsche comenta, eu trato de pensar que como através do meu pensamento eu posso me conectar com outras pessoas. Porque conexão é pensamento? Pergunta Nietzsche. Rav diz, tá, tudo depende do nosso pensamento. Tudo é organizado desde os nossos pensamentos. E com eles mesmos. O Warren diz, nós temos só 2 minutos e queremos entender como curamos as enfermidades. Rav diz sim, através do pensamento. Warren, isto nos deu todos os tipos de práticas, exercícios e que gostaríamos de fazer um workshop como tal. Rav diz, eu te recomendo que construas um workshop desta forma. Que aqui, isto será em conversar. As pessoas chegarão e começarão a simplesmente se conectar e simplesmente falarão para adicionar uns com os outros. Rav diz, explique melhor a tarefa. Não é uma tarefa, diz o Rav. Não é uma tarefa, você deve se reunir com elas de tal forma e com eles mostrar um exemplo de como nós podemos alcançar, desde o estado do pensamento negativo ou da apatia e nos dirigir para o pensamento positivo, para a conexão, aonde eu sinto que estou completamente conectado em mente e coração, inclusive agora. Isto é uma pretensão, mas isso se converte em um hábito e pouco a pouco estes homens começam a adquirir essa segunda natureza. E agora, resumo. Podes resumir? O resumo de Zohar é que você deve fazer essa oficina, esse workshop. Este é o começo e o fim. Você fará essas oficinas e descobrirá o quanto este mau olhado já vai desaparecer e no lugar disso terá um bom olhado. E isso é tudo. E tudo será alcançado com paz. Muito obrigado, Dr. Lightman. Muito obrigado a todos vocês e Nietzsche que estiveram aqui. E vamos praticar o bom olhado. Para todos vocês, tudo de melhor.